Então você acredita que o companheiro Lula foi o melhor presidente da história desse Brasil? E você acredita tanto nisso que está disposto a esquecer os seus crimes e os seus desgovernos que levaram o Brasil à ruína, somente para tirar o genocida, corrupto e bandido do Bolsonaro, ao invés de votar no melhor candidato, o único que tem um projeto nacional, que é o Ciro Gomes. Então esse vídeo aqui é para você que está em dúvida entre votar em bandidos e votar em alguém que realmente tenha solução para a crise do Brasil. Eu vou fazer uma série de vídeos te dando argumentos, porque é assim que funciona uma democracia. Você tem o direito de votar em quem você quiser e eu tenho o direito de votar em quem eu quiser. Porém, como estamos em um sistema democrático, você pode me dar argumentos para me convencer do contrário e eu posso te dar argumentos para te convencer do contrário. E é esse o objetivo desse vídeo, te fornecer argumentos para abrir os seus olhos, para te convencer de que não, Lula e Bolsonaro só fazem destruir o nosso país. E a série de vídeos que você vai ver a partir de hoje vai te provar isso. Começando hoje, é claro, com uma coisa que é sensacional, que é o Lula pagou a dívida externa do país. Vamos entender toda essa maracutaia petista e descobrir o porquê que isso prejudicou muito o nosso país. Bom, a pergunta básica é: você sabe o que é uma dívida pública? Se não sabe, não tem problema que eu vou explicar para você. Vamos comigo aqui com calma. Na sua casa, você tem a sua receita, né, que é o seu salário, e o salário das pessoas da sua família que te ajudam nas despesas de casa, beleza? Então, imagina aí que aquilo que você recebe junto com seus familiares que ajudam nas despesas da sua casa são a sua receita. Porém, entretanto, todavia, você tem gastos com luz, né, com água, com aluguel, com a refeição, com o lazer, né, entre outras dívidas como gás, telefone, internet e por aí em diante, combustível do seu carro, tudo isso são seus gastos. Da mesma forma, o governo, um país, tem suas receitas que vêm de onde? Principalmente dos impostos, tá? Dos impostos. Também tem aquela receita que são geradas pelas estatais, né? O que é muito difícil aqui no Brasil, gerar lucro uma estatal, mas eventualmente existem várias estatais que geram lucros, tá? Entre outras fontes de receita de um governo, de um país, tá? A dívida pública, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é comum em vários países. Praticamente todos os países têm dívida pública. E ela é um instrumento que auxilia um país que sabe usar os gastos de forma sábia, que sabe fazer o uso da dívida pública, a se desenvolver, a construir novas estradas, ferrovias, né? Fomentar a educação, investimentos pesados em tecnologia. E tudo isso é usado para fazer um país, uma nação se desenvolver. Essas dívidas públicas, geralmente, elas são longas, tá? Com juros baixos, o que permite um investimento pesado em determinado setor ou em vários setores e o pagamento com lucro, né, pelo aquilo que você vai obter de vantagem com aquele recurso que você obteve. Geralmente, galera, o que acontece? Quando você investe esse dinheiro que você pegou emprestado, você vai ter um lucro, né, porque você vai gerar receita, você vai produzir algum bem com aquele dinheiro e através disso você vai pagar a sua dívida e ainda ter o lucro e os benefícios daquele investimento que você fez, tá? Como infraestrutura, incentivo de tecnologia, tudo isso que eu já comentei, beleza? Então, entendido isso, primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é que a dívida pública não é algo ruim, tá? Ela é muitas das vezes necessária para fechar as contas do governo e fazer investimentos, tá? Entendido isso, o que você tem que ter em mente é o seguinte: às vezes a receita dos impostos, né, ou dos lucros das estatais governamentais, entre outros, não são suficientes para pagar os gastos. Quais são os gastos do governo? São os salários altíssimos do funcionalismo público, né? Lembra lá dos mais de 30 mil reais
dos deputados, né, dos políticos, a maioria deles corruptos, safados, né, que roubam o povo brasileiro diuturnamente, para pagar aí o funcionalismo público que a gente vê funcionando, né, das mais diversas instituições, nas mais diversas estatais, nas mais diversas funções da máquina pública brasileira, tá? A boa parte dos gastos também é para pagar justamente a dívida pública, né? Mais aí de 60% do nosso orçamento hoje é para pagar dívida pública. Também temos gastos com pensões, né? Pensões, gastos com aposentadoria. Uma das reformas da Previdência foi justamente para tentar estancar essa questão das aposentadorias, das pensões, que estavam gerando muito gasto, e futuramente isso vai ter que ser revisto novamente porque não solucionou o problema, só adiou, tá? Então o governo também tem gastos, além de tudo isso, com aquilo que é básico, né? Saúde, educação, forças armadas, infraestrutura, tudo isso vai gerar gastos. E quando essa conta não fecha com o dinheiro da receita do governo, o governo tem que fazer o quê? Pedir dinheiro emprestado. E quando o governo ele não consegue fechar os seus gastos, né, ficar ali no 0 a 0 ou pagar as suas dívidas, ele tem algumas soluções que ele pode adotar. A primeira delas, né, é aquela mais impopular, que é o famoso aumentar impostos, né? Os governos adoram aumentar impostos e o brasileiro, né? Então, outra coisa que ele pode fazer é imprimir moedas que, feito da forma errada, e geralmente é feito da forma errada, gera inflação, tá? Porque é uma discussão que se você imprimir moeda, mas fizer um investimento pesado, você não gera inflação, tá? Isso é uma discussão econômica um pouco mais complexa, mas pode gerar inflação. Então fique com a questão da inflação como uma problemática, tá? E a terceira coisa que o governo pode fazer para fechar os gastos é simplesmente pegar mais dinheiro emprestado. E aí, galera, nós temos que entender a questão da dívida pública, que ela não é uma coisa só, ela é uma coisa composta, tá? Existe a dívida pública interna e a dívida pública externa. A dívida pública interna e externa vão compor a dívida pública total, né? Aquela que conhecemos como dívida pública. Quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, companheiro, resolve pagar a dívida externa do Brasil e usa isso como propaganda, tá, galera? Esse pagamento dessa dívida externa foi feito uma grande maquiagem nisso tudo. Foi vendido para o povo brasileiro como se isso fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E quem entende um pouquinho de economia, tá? Um átomo de economia, sabe que isso daí foi uma grande besteira. Você não precisa acreditar em mim. O Google está aí, você pode pesquisar por você mesmo e verificar se o que eu vou falar para você é verdade ou mentira, tá? E ouça os dois lados, tá? Vejam reportagens a favor e veja reportagens contra e tire você a sua conclusão. Mas analise os dados, tá? Analise os dados que aí você vai estar respaldado. Beleza. Então o que acontece? A dívida que o Brasil fez externa, ela tinha juros entre 2 a 4%, tá? Entre 2 a 4%. E ela era uma dívida de longo prazo, onde o governo ele poderia pagar de forma tranquila, beleza? E ainda mais naquele período ali do governo Lula, quando o dólar ele estava diminuindo, ou seja, a dívida externa brasileira também diminuiria, ou seja, seria mais barato para o Brasil naquele período aguardar e pagar conforme estava planejado a dívida externa, beleza? Entendido isso? Porém, entretanto, todavia, o companheiro Lula teve a brilhante ideia, e vocês vão entender o porquê dessa ideia, né? De antecipar o pagamento dessa dívida externa. E isso foi um péssimo negócio para o Brasil, e vocês vão entender por que agora, tá? Porque ele simplesmente trocou a dívida, mas usou isso como instrumento de propaganda. Como assim trocou a dívida? Ele pegou dinheiro emprestado com os bancos aqui no Brasil, tá? Com os grandes bancos, os amigos do rei, tá?
por um juro que chega a, pasme, entre 12% a 19%. Só que tem um outro detalhe que é um agravante nisso tudo aí. Essa dívida interna que o Brasil contraiu, ela é com um prazo menor. Ou seja, o Brasil teria que dispor de mais dinheiro e menos tempo para pagar essa dívida interna. E aí acontece uma coisa que é interessantíssima e eu quero explicar para vocês com números. O governo Fernando Henrique entrega uma dívida pública para Luiz Inácio Lula da Silva em algo em torno de 851 bilhões de reais, tá? Lula, ele vai entregar essa dívida para Dilma com a dívida externa zerada, porém a dívida pública, ou seja, a dívida interna, porque a externa estava zerada, 1,4 trilhões de reais, galera. É isso mesmo que você ouviu, 1,4 trilhões de reais. É isso que aconteceu quando Lula zerou a dívida externa. Ele trocou por uma dívida interna caríssima e aumentou os gastos da dívida pública. Hoje, no momento em que estou gravando esse vídeo, a dívida pública brasileira está na casa dos 6 trilhões de reais. Eu nem preciso dizer para vocês que após o governo Lula ele ter entregado com 1,4 trilhões de dívida pública, durante o governo Dilma essa dívida continuou galopando, né? O governo dela que encerrou ali junto com o governo Temer, né? Porque o vice dela assumiu, e agora com o governo, ou desde o governo Bolsonaro, essa dívida está na casa dos 6 trilhões de reais, tá? Então é mais ou menos como se você tivesse pego dinheiro com a agiota para pagar o seu cartão de crédito, que você tinha ali toda uma parcela, né, programada, né, em 12 meses, parcelas pequenas, com um juro tranquilo ali de você pagar, né, apesar de que juro de banco no Brasil não é tranquilo de se pagar, e você pegasse e trocasse essa dívida com um juro maior, com um agiota, e esse agiota te dando um prazo de 4 dias para você pagar ele. Sim, a dívida do Brasil hoje às vezes chega em 4 dias para você pagar uma boa parcela desse dinheiro, tá? E aí o agiota vai bater na sua casa e falar: meu irmão, ou tu me paga ou eu te mato, né? E no caso do Brasil, o Brasil ele perde a confiança internacional, ele se torna como um país de risco, né? O risco Brasil aumenta, e aí as taxas de juro para se emprestar dinheiro para o Brasil aumenta, e tudo vai ficando mais caro nessa cadeia, né? E é uma dívida que ela vai galopando, galopando e galopando, tá? Enquanto isso, os bancos enriquecem e você vai ter que fazer uma série de manobras para justificar essa dívida. Essa dívida para os políticos é boa, porque eles podem vender as nossas estatais, vender as nossas empresas com a prerrogativa de estarem diminuindo a dívida pública, quando na verdade só estão aumentando essa dívida pública, para manobrarem o teto de gasto, para manobrarem em cima do orçamento do nosso país e fazerem os maiores pirocópitos econômicos que você possa imaginar. Eles se justificam com base na dívida pública. Então o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez, na verdade, foi um grande esquema para beneficiar os grandes banqueiros do país tupiniquim. A verdade é essa, você não precisa acreditar em mim, você pode pesquisar os dados e quem foram os maiores beneficiados com essa manobra do Molusco. Não havia motivo para pagar a dívida externa do país com o FMI. Até porque, mesmo após pagar essa dívida externa, o Brasil continuou atrelado a essa instituição, ou seja, não teve vantagem nenhuma. Na verdade, nós só obtivemos inúmeras desvantagens. Mas é óbvio que o senhor Lula ganhou várias vantagens com isso, né? Ou os seus amigos. E galera, olha só, foram feitas algumas auditorias da dívida pública, né? Ou seja, análise delas, e foram encontradas inúmeras irregularidades nessas dívidas. Muitas delas estão com valores indevidos, ou seja, são fraudes, tá? São produtos até mesmo de corrupção. O que tem que ser feito é uma nova auditoria, com participação popular inclusive, para se verificar a natureza dessas dívidas, tá? Desses contratos,
e aí podermos renegociar tudo isso, ver a qualidade dessas dívidas, estender prazos, mostrar para o mercado, olha, não, estamos dispostos a pagar, e aí conseguir condições melhores. Se não for feito isso e continuarmos nessas manobras, nesses pirocópteros políticos, vai chegar um momento em que o país vai literalmente quebrar, tá? Vai literalmente quebrar o Brasil, e aí tudo vai ficar caro de um jeito em que o pobre, o brasileiro miserável, não vai conseguir se sustentar, tá? Vocês já estão vendo aí como as coisas estão ficando absurdamente caras, tá? E esse é um dos fatores. Os próximos vídeos eu vou trazer mais algum para vocês. Então tá aqui derrubado o primeiro de muitos mitos aí do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e eu vou fazer isso aqui para argumentar com vocês. Eu quero que quem discorda de mim, por gentileza, comente aqui embaixo ou faça vídeo discordando, falando, Antônio, você está errado por isso, porque eu tô aqui com esse dado aqui que diz o contrário. Isso aqui foi benéfico por isso. Mas tá aí o meu argumento. Vamos conversar com as ideias, com a razão, sem paixão, galera, sem torcida de futebol. Vamos tentar fazer isso de uma forma racional, tá? Eu tenho críticas ao Ciro Gomes também, tá? Eu tenho pelo temperamento dele, mas assim, em termos de projeto, em termos de Brasil, cara, é o único que tem projetos que são coerentes com aquilo que o Brasil precisa para sair dessa crise, tá? Então tá aqui, ó, Projeto Nacional do Ciro Gomes, tá? Recomendo para todos vocês, e é isso. Um grande abraço, valeu, falou, fui galera, tchau, tchau, tamo junto!